Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 15 de abril de 2025, agora são aproximadamente 10h42 da noite, nessa terça-feira. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos. Tivemos um dia de leve correção, S&P recuou 0,17, Dow Jones 0,38 de recuo e Nasdaq basicamente fechando aí no 0 a 0. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico lá nos Estados Unidos, porém amanhã teremos um evento bastante importante a partir das 2h15 da tarde, horário de Brasília. Será o discurso de Powell, o presidente do Fed. Quem sabe ele nos trará boas notícias ao que tange inflação e até mesmo possibilidade aí, de corte na taxa de juros. Beleza, pessoal? Vindo para o Bitcoin, não foi diferente. No diário, recuou também aí quase 1,14. Preço a mercado atual agora, pessoal, 83.337. Então, vamos dar uma olhada para ver o que rolou ontem após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, a gente basicamente enalteceu a nossa marcação aqui, né, o nosso ponto de decisão, a resistência. A gente sabia da possibilidade aí de uma bateção de cabeça em vista, né, por se tratar de um ponto de decisão aonde irá alterar, né, totalmente a estrutura de preço, evidentemente, em caso, né, de rompimento, né, pessoal? Então, a gente vê o mercado aí basicamente trabalhando, né, em cima aqui da nossa resistência, é o mercado definindo aí qual será o destino do preço. Ao mesmo tempo, a gente aguardava, né, a eventual confirmação justamente para que, né, o preço pudesse buscar a região da nossa média de 20 períodos no semanal, que foi mencionado ali na proximidade ali dos 87, até com um desvio padrão aí considerando a possibilidade dos 88 e ontem mesmo, né, até sem a confirmação de rompimento oficial, né, pessoal, a gente percebeu os compradores indo buscar quase que no mesmo nível da média aqui, né? Então, quando a gente percebe, analisando o gráfico aqui, pessoal, a gente teve aí a busca, né, pela região que a gente sabia que haveria aí, né, uma possibilidade de retração por parte dos vendedores em vista, né, das várias semanas em que o preço trabalhou abaixo, né, dessa marcação, né, pessoal? Então, de fato, já tivemos a busca por esse nível de preço ou pela proximidade, né, na qual foi mencionada na análise de ontem, mesmo sem a confirmação do rompimento. Então, isso mostra aí uma certa aptidão dos compradores, né, na busca por níveis superiores de preço. Então, o que a gente percebe aqui, né, pessoal, a gente ainda não tem a confirmação do rompimento aqui dessa resistência. Tá? A gente já percebe aí o quarto dia, né, com o preço tecnicamente fechando abaixo aqui da marcação. E a gente percebe, né, que os compradores também querem, de fato, segurar o preço acima da média de 20 períodos, isso no diário. Então, ao que parece, a gente tem um potencial conflito de interesses entre essa região da média de 20 períodos no diário e a região da média de 20 períodos no semanal, né, pessoal? Então fica muito evidente aqui o respeito mútuo, né, por essa média. Eu aconselho todos a colocarem em seus operacionais. É uma marcação bastante respeitada aqui no mercado cripto e nos dá aí bastante embasamento, né? São evidências que a gente vai colhendo ao longo das análises e a utilização da média é uma que nos ajuda bastante, tá? Inclusive para a gente tentar entender o momento aqui do preço do Bitcoin. Então a gente mantém, né,
a mesma condição, a gente provavelmente verá aí os compradores tentando reagir de alguma forma, né, na iminência novamente de tentar buscar o preço acima aqui da marcação. Vai ser imprescindível, pessoal, no dia de amanhã, quarta-feira, a gente analisar a questão do volume, né? O que que os compradores eles vão conseguir trazer para a gente de hoje para amanhã, né? Para a gente comparar, inclusive, né, com o volume vendedor que prevaleceu no dia de hoje. Tipo, né, analisa aí a formação de um martelo invertido, então isso é, acaba sendo um certo agravante, né? Algo que a gente precisa colocar no radar. É uma figura padrão, né, de força vendedora, mas, né, a gente costuma analisar aí outras variáveis, né, ao ponto da gente tentar construir aqui o melhor cenário na busca de antecipar a movimentação do preço, tá? É óbvio que não foi interessante a formação desse candlestick no dia de hoje, mas nem tudo está perdido, né? Vamos torcer para que tenhamos aí já uma eventual reação dos compradores na busca aí de superar novamente a resistência e inclusive, né, que venha um volume comprador superando o do dia de hoje, né? Seria bastante importante. Sabemos que volume induz tendência, né? E o cenário já anteriormente também vem favorecendo aí a quebra desse ciclo, né, pessoal? Na expectativa de alteração de estrutura de preço. Então, estamos caminhando bem. É óbvio que o mercado ele ele é lento, né? A gente muitas vezes quer que acontece as coisas rapidamente, mas né, o intuito aqui é tentar passar diariamente aí um pouquinho do que é o cenário aqui e com calma a gente vai, né, destrinchando tudo isso que é colocado para nós aqui em tempo real. Beleza, pessoal? Eu acho que hoje é uma análise mais simplória, né? A gente precisa de algumas confirmações, evidentemente, né? A gente está com o mercado basicamente lateralizado aí desde do sábado, né? A gente já percebe aí os players atuando aqui em cima da marcação. Por se tratar, né, como eu mencionei, um ponto de decisão onde vai alterar a estrutura do preço, a engrenagem, né, costuma ter bastante conflito de interesse e muitas vezes a gente precisa aguardar aí outras variáveis, condicionantes, justamente para a gente ter uma leitura mais assertiva. Beleza? Então, vamos ver como é que amanhã os compradores eles vão reagir aí perante, né, a recusa de preço do dia de hoje, né? Já é o quarto dia de recusa de preço aqui da nossa existência, né? Evidentemente houveram, né, a busca pelo preço acima, mas né, o mais importante que é o fechamento, né? Já é o quarto dia configurando aí abaixo aqui da nossa marcação. Então a gente vai para o quinto dia novamente, né, com os compradores aí tendo mais uma oportunidade na tentativa de manter o preço acima, né? Evidentemente, né, na quinta-feira, se for o caso, né, no dia de amanhã, com os compradores atuando com veemência e protagonismo, na quinta-feira também será interessante, né, acompanhar se os compradores irão manter, né, o preço acima com a confirmação de dois candlesticks no diário ou se de fato aí teremos a recusa de preço e tecnicamente buscando aí níveis inferiores novamente, sabendo que estamos afunilando aqui, né, pessoal? As nossas marcações diagonais, tanto com a sequência lógica de topos descendentes quanto a sequência lógica de fundos ascendentes, vem se afunilando e a gente vai ter, né, um parecer brevemente, né? A gente espera, né, que o momento seja o mais próximo possível, de preferência confirmando aí o rompimento de fato, para que possamos, né, mudar a estrutura, né, a engrenagem e dar continuidade aí a níveis superiores de preço. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso, né? O cenário é esse.
A gente vem de um momento de consolidação, temos um potencial conflito de interesse entre a média de 20 períodos no semanal, assim como a média de 20 períodos no diário. Os compradores reagindo em cima da média, assim como os vendedores reagiram na média também, tá, pessoal? Então, fica bastante evidente para vocês aqui no gráfico e vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no livro e tentar identificar se houve alguma alteração ao que tange os lotes posicionados desde a análise de ontem. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, olha só, pessoal, melzinho na chupeta, o livro dos vendedores, pouquíssimos lotes em demasia posicionados. Maior relevância, pessoal, região dos 87 mil, na proximidade da média de 20 períodos no semanal. Então, a gente tem aí, ó, os compradores com a faca e o queijo na mão novamente, né? Ao que tange a aquisição de todos esses lotes para que possam mover preço, tá? Agora plotou aí um pouquinho mais de acúmulo aqui na proximidade do preço a mercado, o que é natural, tanto do lado vendedor quanto o comprador, tá, pessoal? Então a gente tem aí na região dos 83.700, quase 9 milhões e meio de dólares posicionados. A partir daqui, a acumulação de lotes lá na região dos 87 mil, posteriormente os 88. Então, vamos torcer para que entre aí um grande institucional, consiga romper de fato essa resistência, né? A nossa zona de patrulha e que o preço feche acima para quem sabe na quinta-feira, né? Os compradores mantenham, né, o preço acima para que de fato confirme esse rompimento e aí, né, traga uma boa movimentação ao que tange agressões em bloco, né, a ascendência do preço, que é o nosso objetivo, obviamente. Fechado pelo lado dos compradores, pessoal, o mesmo também na proximidade do preço a mercado, região dos 83.500, a gente tem quase 11 milhões de dólares posicionados aqui para serem comprados, né, os compradores tentando fazer uma pressão aí, né, recuperar alguma coisa diante do que foi o recuo do preço hoje. Depois temos aqui na região dos 83, mais quase 8 milhões de dólares. E aí, mais para baixo, região dos 81 e 80, respectivamente, com quase 26 milhões de dólares posicionados. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vamos ver se os compradores vão conseguir mover preço. O livro dos vendedores bastante vazio. Tá bastante tranquilo aqui, hein? Para a gente conseguir elevar o preço novamente. Vamos acompanhar ao longo aí da noite de hoje, já pela madrugada até a nova análise de amanhã. Beleza, pessoal? Então esse é o cenário, esses são os pontos. É isso que o mercado está compartilhando conosco aqui em tempo real e foi uma forma de tentar trazer para vocês de forma clara, transparente e, óbvio, com bastante responsabilidade, que o nosso intuito aqui é apenas passar a verdade. Beleza? Então é isso, agradeço sua presença aqui comigo no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.